Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 5 a 7, diz assim: José foi até Belém para alistar-se, junto com Maria, que lhe fora prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu sou o pastor Alan, estamos em dezembro e essa é mais uma Quinta Teológica. Toda quinta, aqui no Teu Legal, você tem um novo estudo. Às vezes sobre um determinado trecho das Escrituras, às vezes sobre um determinado postulado teológico, às vezes sobre alguma época do ano, por exemplo, que estamos vivendo, alguma data comemorativa, como é o caso desse e de alguns dos próximos vídeos. Então, se você tem qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode colocar aqui nos comentários. Normalmente, também no momento da estreia, eu estou acompanhando o chat ao vivo, então estou à disposição para sanar qualquer dúvida. Se você colocar como um comentário, com certeza eu leio, talvez não exatamente no momento que você está postando, mas respondo depois, ou respondo por escrito ali, ou em um novo vídeo, né? Mas a sua colocação não passa desapercebida. Ao mesmo tempo, qualquer sugestão você pode colocar ali também e na medida do possível nós vamos acatando e realizando os estudos tal e promovendo. Do mesmo modo, eu queria te convidar para você acompanhar as outras séries, que toda terça-feira há um trecho das Escrituras, em que eu leio e explico esse trecho das Escrituras. Isso é chamado de A Bíblia Explicada. Já tem lá uma série de vídeos sobre o livro de Jonas, então já está todo ele lido e explicado. E com relação aos salmos, nós já lemos 8 salmos, então são salmos escritos, né? Já foram lidos e explicados 8 salmos, além de um vídeo de introdução do livro de Salmos. E toda sexta-feira no Instagram tem uma caixa de perguntas em que você pode postar qualquer uma das suas perguntas. Se você quiser manter o anonimato, eu respondo sem identificar quem é a pessoa. Ou então você pode colocar lá e se for uma pergunta muito pessoal, eu também respondo no privado. Então pode postar sem problema nenhum a sua pergunta lá também. O Instagram está aparecendo aqui embaixo e você pode acompanhar o canal do Teu Legal também lá. É @canal_Teu Legal, bem facinho. Bom, todos sabem que nós estamos em dezembro e eu queria reforçar isso porque esse ano o calendário foi um pouco diferente, né? O andar normal da carruagem foi um tanto diferente, mas nós estamos em dezembro e dezembro chega a época em que nós lembramos do nascimento de Cristo. Eu sei que tem uma série de questões de comércio, eu sei que tem uma série de questões de distorção do que efetivamente é o Natal e tem toda essa polêmica por trás, mas eu queria aproveitar o mês de dezembro para pensarmos um pouquinho sobre a figura de Jesus e o fato de Jesus ter vindo ao mundo, né? E aí o mundo comemora então seu nascimento em dezembro. Será que foi mesmo? É isso que nós vamos debater hoje. Mas é importante nós lembrarmos porque datas e fatos são importantes na constituição humana e nos trazem à memória premissas que precisam ser relembradas. Por isso que nós lembramos de determinados fatos, por isso que nós lembramos de determinadas datas, né? Por exemplo, do nosso aniversário, nós relembramos de que completamos um ano de vida. Não muda em nada, né? Um dia antes, um dia depois do seu aniversário não muda em nada. Mas por que o dia do aniversário é uma data especial? Porque justamente relembra o nascimento, né? Então é quando nós paramos repensar a vida,
muitas vezes pensamos que, como é o meu caso, que já estamos bem velhinhos, que já estamos chegando nas fases, talvez até nas últimas fases, né? A vida já vai andando, nós paramos para refletir sobre isso em determinadas datas. Então, datas são importantes, eventos são importantes. Quando nós reiteramos sobre a ceia, tantas vezes a gente fala sobre ceia e a gente sempre fala, ceia é um memorial e é justamente o memorial que faz com que a certeza daquele fato permaneça vivo. Então lá em 1 Coríntios 11, quando na ceia diz que nós devemos manter a unidade, fazer isso até que Ele venha, ou como a versão que eu gosto mais, até que Jesus volte para nos resgatar. Então, quando nós fazemos isso, nós mantemos aquela data, nós relembramos a data de que essa promessa nos foi externada e mantemos essa lembrança viva justamente por causa disso. Para falar sobre Jesus, é lógico que nós já falamos uma série de coisas sobre Jesus e que haveria muito mais a ser dito de Jesus. Ainda que nós falássemos tudo o que a Bíblia diz sobre Jesus, bom, o livro de João termina dizendo que se todos os livros do mundo fossem apagados e a história reescrita para contar apenas o que Jesus fez, ainda assim faltariam livros no mundo, né? Então, é lógico que nós nunca vamos esgotar o assunto Jesus, mas já tem uma série de vídeos, eu estou colocando aqui em cima o card agora, você pode ver aqui, vai aparecer aqui um bannerzinho, e você vai conseguir assistir depois essa série sobre Jesus, né? Se você clicar aqui no card, depois ele abre os outros vídeos. Então, há uma série de estudos já sobre Jesus, de uma série de posições, os estados de Jesus, Jesus como profeta, a última oração que Jesus faz. Então, tem vários vídeos aqui já sobre Jesus e eles estão todos aqui disponíveis. Mas hoje eu queria aproveitar então dezembro e refletir um pouco sobre o que a Bíblia diz. Então talvez hoje seja um vídeo mais histórico do que teológico, mas o que a Bíblia diz sobre essa figura chamada Jesus. E como vocês sabem, dezembro é justamente a fase em que nós paramos então para pensar no nascimento de Jesus em si. Entre todos os evangelhos, eu escolhi Lucas, podia ter escolhido Marcos. Marcos é bem interessante para nós estudarmos o nascimento de Jesus, porque Marcos é o primeiro dos evangelhos escritos. Mas eu resolvi estudar com base no texto de Lucas. Por quê? Porque o texto de Lucas é o mais completo deles, né? Lucas até no volume, as fontes consultadas por Lucas faz um estudo mais aprofundado, faz um estudo mais, né? Ouviu vários relatos e a partir desses relatos ele foi confrontando esses relatos com outros relatos e aí ele vai depurando e chegando a um relato mais fidedigno possível a respeito do nascimento de Jesus. É lógico que nós temos outros textos, inclusive, a respeito de Jesus, os evangelhos apócrifos, né? Os evangelhos que não são inspirados pelo Espírito Santo, que não são reconhecidos como textos sagrados. Normalmente eles vão narrar o nascimento de Jesus, alguns deles com muitos detalhes a respeito do nascimento de Jesus, alguns detalhes que não tem nem pé nem cabeça, mas não vamos ficar tergiversando aqui e conversando sobre eles, mas há muito texto a respeito do nascimento de Jesus e então nós vamos fazer um recorte sobre alguns detalhes a respeito do nascimento de Jesus. O primeiro deles é em que ano Jesus nasceu, né? Então, as Escrituras vão narrar muito mais a respeito do tempo ministerial de Jesus, mas falam rapidamente sobre o nascimento de Jesus. Que ano que Jesus nasceu? Bom, o calendário cristão, lógico que Jesus não nasce no ano 1, né? Por quê? Porque o calendário cristão foi estabelecido muito tempo depois, né? Então, Jesus nunca soube que ele foi o divisor, né? O Jesus homem nunca soube que ele foi o divisor do calendário também, né? Ou das eras, né? Era cristã, que é a era que nós vivemos hoje.
Então, oficialmente, sempre vamos partir aqui do pressuposto do oficialmente Jesus nasce no ano 1. Muito embora isso não representasse a ele isso, né? Então Jesus nasce no ano 3.700 e pouquinho. Aqui nós temos um problema de calendário e tal, mas pelo calendário judaico seria ano 3.730 ou 3.735. Há alguns problemas em dizer que Jesus nasceu no ano 1, porque se nós fôssemos pegar bem certinho os estudos e fazer os apontamentos, para fazer os ajustes de calendário, quando o calendário se tornou cristão, né, eles tiveram que contar para trás, então se perderam alguns anos e o nosso calendário tem entre 8 e 12 anos de erro, né? Então Jesus provavelmente era de antes de Jesus era provavelmente de antes de Cristo. Na verdade, né, a ideia é de que Jesus nasceu antes do ano do seu nascimento, ou Jesus nasceu antes do ano 1, em função desse erro de calendário, né? As coisas não eram tão precisas, os registros não eram tão precisos, alguns se perderam. Então a gente tem ali uma confusão de calendário, né? Mas então a gente conta oficialmente como ano 1, até porque, como a gente não tem certeza, então vamos pelo oficial. Então, oficialmente Jesus nasce no ano 1, portanto, 2019 anos atrás, né? Ano 1, então 2020 menos 1, 2019 anos atrás. Não há dúvida com relação ao nascimento de Jesus, né, de um homem judeu ali na região da Judéia, tal, isso ninguém contesta, né? O nome de Jesus não era um nome especial, o nome de Jesus, que é uma releitura de Josué, era um nome bem comum, né? Então a origem do nome de Jesus é a mesma do nome de Josué. E também de José, muito embora fica claro que Jesus não era um júnior, né? Mas era um nome comum e com relação ao nome não tinha nada especial e não havia por que contestar, né? Nunca houve uma contestação se Jesus efetivamente nasceu como homem. Quer dizer, afirmar que nunca houve é um pouco soberba. Já houve e tal, mas nada que tenha produzido um som teológico ou histórico significativo, né? É gente que quer aparecer inventando teoria sem pé nem cabeça. Então, Jesus efetivamente existiu como homem, tal, disso não há muita dúvida. Não existem documentos assim que atestam o seu nascimento, né? Documentos da época, nada disso, porque Jesus era um homem bem comum. Às vezes a gente pensa assim, mas Jesus era da família de Davi e acha que isso era algo de grande distinção e de grande honra. Bom, grande honra com certeza, né? Ser descendente de um rei. Mas Jesus era descendente de Davi como muitos judeus da época, né? Muitos judeus eram descendentes de Davi. Então o fato de ser descendente de Davi, tudo bem que era o cumprimento de uma profecia, tudo bem que havia uma interação e uma razão para Deus fazer o Messias vir pela raiz de Davi, mas isso não faz de Jesus especial. Um monte de gente da época também era descendente de Davi, né? Um monte de gente da época, o próprio João Batista, né, que era primo de Jesus, o próprio João Batista mesmo era descendente de Davi. Então, Jesus era um homem comum. Isso é uma lição bem preciosa para nós, né? Deus se fazendo homem comum, né? Não era um homem extremamente especial nesse ponto de vista. Quem não o conhecesse ou quem visse o seu nascimento, a princípio pensaria que ele era um homem comum. Tanto que o próprio texto que nós começamos a ler, nós vimos que José e Maria eram pessoas comuns, porque foram acabar na estrebaria porque não tinham feito reserva no hotel, né, na hospedagem. Né? Se fosse realmente alguém importante, o dono da hospedaria tinha dado a própria casa dele para eles ficarem. Não, ele cedeu lá no fundo da estrebaria e pronto. E também deve ter feito isso por dó de Maria, porque ela estava grávida ali na hora. Então, veja que quando eu digo que era um homem comum, uma pessoa comum,
Isso, na verdade, é um engrandecimento, não é um demérito, né? É sinal de que Deus se fez literalmente povo, mais um do povo, né? Um sinal de simplicidade de Deus, o que é muito bonito, né? Mas basicamente é isso. Jesus nasce no ano 1, oficialmente, a gente sabe do erro calendário, mas nasce oficialmente no ano 1 e um homem comum, como qualquer outro, ok? E onde Jesus nasceu? Bom, Jesus nasce numa cidade chamada de Belém. Mas quando nós vamos olhar a Bíblia, nós encontramos duas Beléns. Há uma Belém, que é referida como cidade de Davi, e a outra que está lá em Josué 19:15, quando vai citar as regiões de Zebulon, ele cita uma outra Belém, né? Que aí já não é a Belém da Judeia, é a Belém de Zebulon. Então, qual delas era a Belém em que Jesus nasceu? Bom, Jesus nasce na mesma cidade de Davi, né, na Belém Efrata. Isso quem diz, inclusive, é Miqueias, como uma profecia. Miqueias 5:2 vai dizer: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o Senhor de Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias de nossos antepassados e desde os dias da eternidade. Então, quando a gente olha para Belém, nós vemos aqui que é Belém, entre milhares de Judá, a gente já sabe que é a Belém da Judéia, né? O fato de ser a cidade de Davi também vai dizer, Lucas vai ter um trechinho, nós vamos ler daqui a pouquinho, também demonstra que a Belém que nós encontramos como lugar de nascimento de Jesus é sempre a Belém Efrata e não a Belém de Zebulon. Né? Lucas 2:11 vai dizer exatamente isso. Ó. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu um Salvador, que é Cristo o Senhor. Quem fala isso é um anjo, né? Quando está aparecendo para os pastorzinhos, e aí nós já vamos falar sobre isso. Mas por que então Jesus de Nazaré e não Jesus de Belém, né? Por que um Jesus nazareno e não beleiano? Bom, Jesus realmente nasce em Belém, mas José havia ido a Belém para um recenseamento, para o cumprimento de uma obrigação. A gente precisa lembrar que o reino de Israel na época estava sob, abaixo, sob o domínio do Império Romano. Então, o imperador romano, César Augusto, havia determinado um recenseamento. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso. Então, as pessoas iam até a sua cidade de nascimento. Os homens, chefes de família, iam até a sua cidade de nascimento. José havia nascido em Belém, por isso ele leva a sua noiva, Maria, até a cidade de Belém, né? E ela leva no ventre o filho que ela esperava. Então, é justamente por isso que Jesus vai nascer em Belém. É lógico que nós vimos aqui que havia a profecia de Miqueias, já havia uma previsão, né? Deus já sabia que isso ia acontecer, mas Jesus, ele é de Nazaré no sentido de que ele se criou, né? Ele nasceu em tal lugar, mas se criou em outro lugar. Então ele nasce em Belém, mas ele a vida inteira constitui, né, a grande parte da sua vida justamente na região de Nazaré. Por isso que ele é conhecido como Jesus de Nazaré e não Jesus de Belém. Quando a gente fala em recenseamento, nós precisamos lembrar que só os homens eram contados, né? Então os homens eram os chefes de família, e que isso aconteceu num tempo bem específico. Então quando você vai ver lá Lucas 2, versículos 2 a 4, diz assim: Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, então a gente vê que ele vivia em Nazaré, da Galileia para a Judéia, né? Então lembram lá que a gente havia dito lá de Belém Efrata, entre as milhares de Judá, né? Então a gente vê aqui que é justamente a Belém da Judéia, né? Então ele foi para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, onde pertencia a sua casa.
e pertencia à linhagem de Davi. Então, esses 3 versículos, versículo 2, 3 e 4, nos demonstram que José estava indo para cumprir esse recenseamento. Aí aqui até tem um ponto teológico, de que algumas pessoas falam assim, mas o recenseamento não era comum, tanto que esse foi o primeiro recenseamento. Não, é preciso ler o texto. Aqui fala que foi o primeiro feito quando Quirino era governador da Síria. Então é só uma marca temporal. Os recenseamentos aconteciam relativamente bastante, né? Mas esse recenseamento foi marcado em função do tempo marcado pelo governo do rei da Síria, que era também, estava também sob o domínio do Império Romano, né? José havia nascido em Belém, por isso ele volta a Belém, porque a sua origem era de lá. E quando que Jesus nasce? Jesus nasce efetivamente em dezembro? Essa é a grande pergunta e a grande discussão de hoje. Jesus nasce efetivamente em dezembro? A resposta é não. E eu falei agora há pouco que nós não temos nenhum documento do nascimento de Jesus, mas como que eu posso então afirmar peremptoriamente, com certeza? O peremptório é isso, é com certeza. Como que eu posso afirmar sem sombra de dúvidas de que Jesus não nasceu em dezembro? E aí eu vou contar para vocês. Eu sei que Jesus não nasceu em dezembro porque um anjo me falou. É verdade, um anjo me falou que Jesus não nasceu em dezembro. E eu já vou contar para vocês como. Olha só, vamos lá. Primeiro, os imperadores romanos não decretavam recenseamento para saber o número da população. Eles decretavam recenseamento por algumas questões. Normalmente era para preparar exércitos, por isso, inclusive, só os homens eram contabilizados, ou para aumentar impostos, né? Ou às vezes, raríssimas vezes isso aconteceu, para não aumentar impostos. Baixar imposto, desde aquela época não se abaixa, né? Mas para não aumentar impostos, né? Então, se alguma região tivesse tido algum conflito, alguma coisa, eles sabiam se precisavam assistir aquela região, se precisavam aumentar as tropas ali, se precisavam, né, fazer alguma logística, e os romanos eram bons nisso, tal. Então, os recenseamentos aconteciam muito nessas regiões. Normalmente acontecia para rever a questão de impostos ou para ver a questão de preparação dos exércitos. Isso acontece exatamente nessa época, né? Então os imperadores, o imperador romano decreta um dos recenseamentos. A gente precisa entender também, já expliquei isso aqui uma outra vez, que o romano, quando ele dominava uma região, ele não desfazia a estrutura, ele ficava acima dessa estrutura, né? Então, por isso que nós temos ainda a Cleópatra, a rainha do Egito. A Cleópatra, por que ela era a rainha do Egito, mas o Egito pertencia ao Império Romano? Porque os romanos não tiraram o rei do Egito, ou o faraó, né? Eles tiraram o poder dele, mas deixam ele lá como uma figura, né? Ainda comandando ali, mas devendo obediência ao imperador que estava acima. Então essa era a forma com que eles faziam. Por isso ali ele cita inclusive o rei da Síria, e aí nós temos o rei Herodes na região de Israel, né? Mas tinha rei, mas era imperador? Como assim? É justamente por isso, né? Os romanos mantinham a estrutura do lugar. E esses recenseamentos eram bastante comuns, acontecia bastante, né? Não acontecia todo ano, mas acontecia bastante. E justamente por acontecer bastante, o imperador sabia quando fazer. Uma marca disso é que provavelmente ele não tenha feito esse recenseamento na época de dezembro. E aí você precisa lembrar lá das suas aulas de geografia. Aqui no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, dezembro, janeiro, dezembro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro são épocas de calor, são a nossa época do verão, né? O verão começa ali em dezembro, vai até, fim de novembro, vai até fevereiro, mas é época de calor, é época do verão.
Mas acima da linha do Equador, no hemisfério norte, é exatamente o contrário. E Israel fica acima do Equador, né? Então, a região de Israel em dezembro é uma região de inverno. E o imperador não ia fazer, e o imperador sabia disso, porque Roma também é acima da linha do Equador. Então, o imperador não ia fazer em Roma em Roma ou nas regiões do Império, um recenseamento na época do inverno, porque é mais difícil viajar, algumas regiões se tornam impossíveis de viajar, tem toda essa restrição até da disposição de sol, né, de tempo de sol e tal. Então é lógico que isso não aconteceu em dezembro. Além disso, nós temos alguns fatores que nos mostram isso. Os evangelhos não trazem nenhuma data específica de quando Jesus nasceu, mas tem um trecho que diz o seguinte, Lucas 2:8 diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite e tomavam conta dos seus rebanhos. Se os pastores estavam no campo e tomavam conta dos seus rebanhos no campo, isso significa que era uma época em que, primeiro, o pasto estava verde, né? O pasto estava interessante para estar com as ovelhas ali, as ovelhas estavam acumulando gordura para a época do inverno e era calor, né? Por quê? Porque na época do inverno eles recolhiam os animais para sua casa. Uma prova disso você vai ter lá no texto de 2 Samuel, naquela ilustração que o profeta Natã traz para o rei Davi sobre o adultério que Davi comete com Betseba. Ele fala assim: havia um homem muito pobre que tinha apenas uma ovelha e que no inverno a trazia para dentro da sua casa. Né? Então os pastores faziam isso. No inverno, vou tentar colocar aqui uma imagem de como era a casa de um pastor, mas os animais conviviam com os pastores dentro da casa deles. Né? Eram pessoas bastante pobres, né? Então não tinham assim, grandes estrebarias e mais a casa grande, né? A sede da fazenda, nada disso. Né? As terras eram públicas, eram de todos, e eles criavam seus animais soltos por ali. Né? Terras sem necessariamente um proprietário. Então, o fato dos pastores estarem no campo, ou era era um período entre março e agosto, né? Então, é nesse meio tempo em que Jesus nasce. Mas como que eu sei que era realmente nessa época que Jesus nasceu? Bom, os pastores estavam no campo e veja o que diz o texto. Hoje, então nesse dia, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Quem fala isso é um anjo. Por isso que eu falei que foi um anjo que contou que Jesus não nasceu em dezembro. Um anjo vai até os pastores e fala: hoje nasceu o Salvador, hoje nasceu Jesus, né? Não me dá o nome, mas ele fala, hoje aconteceu isso. Então, se os pastores estavam no campo e o anjo aparece para eles e diz assim, hoje isso aconteceu, é sinal de que não era dezembro. Então, portanto, o hoje a que o anjo se refere aqui é uma prova de que Jesus não nasceu em dezembro. Né? E aí, quando os pastores ouvem isso, eles ficam admirados, né? Uma figura celestial aparecendo, e aí o texto continua. E de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram eles e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, e o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem, contaram a todos eles o que foi dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram o que os pastores disseram ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre as quais ela refletia em seu coração. Por quê?
porque um anjo aparecer era algo tremendo, era algo maravilhoso. Mas já tinha acontecido com Maria. Quando o anjo chega para anunciar de que ela estava grávida, né, de que ela era a mulher que traria o Salvador, então já foi uma experiência que Maria tinha tido com os anjos. Então Maria já sabia do nascimento de Jesus, não apenas do nascimento, né? Maria estava por dentro de toda a história e sabia de que os céus já esperavam o nascimento do seu filho. Os pastores então voltam glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes foi dito. Completando-se 8 dias da circuncisão do menino, para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, pelo qual havia sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, Jesus, o bom judeu, cumpriu a lei, cumpriu a ordenança, foi circuncidado. José e Maria, então, levaram a Jerusalém para apresentá-lo diante do Senhor. E aqui tem toda a história do profeta. Eu não vou contar essa história hoje, vou deixar para o próximo, né? Mas tem também um outro elemento que a gente precisa lembrar aqui nessa história, que é a figura, ou as figuras dos sábios do Oriente. Então, quando a gente olha para o presépio, normalmente a gente vê os pastores, né? Vê o anjo anunciando, vê a estrela que levou os sábios do Oriente até lá, Jesus, Maria, José, os animaizinhos, imagem típica de um presépio. E aí a gente tem 3 homenzinhos com uma roupa mais bufante, né? Que são os 3 reis magos. A grande questão é, são 3? Não. Né? Eles trazem 3 presentes, trazem ouro, trazem incenso e trazem mirra. Mirra é um perfume, né? O incenso, mas é como se fosse um óleo, o termo correto é um unguento. Uma palavra antiga, né? Unguento, mas é um unguento que é usado para quê? Basicamente para passar no umbigo do neném, né? Para ter aquele cuidado de asepsia e tal no umbigo do neném, né? Mas também é usado sabe aquele óleozinho que a gente tem em casa, que bem coisa de vó, assim, tipo arnica, que você usa para qualquer batida, para qualquer coisa. A mirra, né, essa essência de mirra também é usada para isso. É como se fosse um perfume, mas também tem algumas propriedades medicinais. Eles trazem 3 presentes e por isso se deduz que são 3, né? Então o pessoal chega até a dar o nome de Melchior, Gaspar e Baltazar. Isso não tem fundamento bíblico, mas a gente vê alguns textos apócrifos dizendo isso. Então também não dá para dizer que não eram 3 e também não dá para dizer que o nome deles também não era esse. O que eu sei é que a Bíblia não diz que eram 3, também não diz que não eram, e diz o que eles trouxeram, né? E além disso, o resto é só tradição, né? Então tem essa questão. Mas a grande questão do nascimento de Jesus é, poxa, se Jesus não nasce em dezembro, muito menos dia 25 de dezembro, nós devemos comemorar o Natal? E por que então o Natal é 25 de dezembro? Ok, vamos entender então. Eu vou responder a primeira pergunta, se nós devemos comemorar mesmo o Natal em seguida, mas 25 de dezembro ou 24 de dezembro é o dia do equinócio, é quando, porque a Terra ela anda em torno do Sol, mas não em um círculo perfeito. Ela anda em um eixo chamado elíptico, né? O termo é esse. O círculo não é perfeito e isso não é defeito. É assim que é para podermos ter as estações. Tem uma época fria, uma época mais quente, a troca de chuvas, estações secas, né? Para a natureza poder se regular, essa volta, esse círculo não podia ser um círculo perfeito. Então, há momentos em que há mais sol. Quando eu estava falando aqui do inverno, eu falei, né, que no inverno nós temos menos
menos tempo de exposição solar. O termo correto é esse, tempo de exposição solar. E no verão nós temos o máximo de tempo de exposição solar possível. Então a cada dia do verão vai aumentando o tempo de sol até a hora que chega um ponto alto. Depois ele começa a voltar a diminuir. Eu estive uma certa feita em dezembro na Inglaterra. Era 3 horas da tarde, estava escuro. Então o dia amanhecia lá pelas 9. Estou falando do céu, começou a relampejar o céu. Deus está jogando boliche hoje. Amanhecia o dia lá pelas 9, 3 horas da tarde havia acabado o sol. Então você tinha sol das 9 às 3. E aí? E aí o resto do dia você não tinha mais sol. Por quê? Porque é assim, né? Época de inverno, a alta latitude, é isso que acontece. Então, o ponto mais alto, o dia mais ensolarado do ano é justamente o 24 de dezembro para o hemisfério norte. Né? Então, é o dia aliás, para o hemisfério sul, é o solstício de verão aqui, é para o hemisfério sul. Perdão, troquei. Né? E lá no hemisfério norte é o dia que tem menos luz, é o dia que a noite é maior do que todas. Então lá é o equinócio de inverno. Então, como nós estamos no hemisfério sul, para nós o dia que mais tem sol é o 24 de dezembro, né? Que é o dia do solstício de verão. E lá no hemisfério norte é o solstício de inverno, né? No dia 24 de dezembro. Então é o dia em que tem menos sol, a noite é maior do que todas. E a partir do dia 25 de dezembro é quando o sol, os dias voltam a ficar, né? Começa a aumentar. Então havia um costume romano, já falei que os romanos não desfaziam as estruturas, quando eles mudavam de conceito, quando eles domavam uma região, eles não desfaziam essas estruturas. Quando há a cristianização do Império Romano, havia a necessidade de ressignificação das datas. E como nós não temos um documento que atesta sem dúvida o dia que Jesus nasceu, era preciso uma data, já que o Império havia se tornado cristão, era preciso uma data para comemorar o nascimento de Cristo. E ao mesmo tempo, não podia se manter as celebrações dos antigos, né, dos antigos deuses ou das antigas manifestações. Então, a proposta do imperador, e aí o imperador faz proposta como se alguém fosse contestar a vontade do imperador, mas a proposta do imperador é justamente isso, de ressignificar esse dia. Por quê? Porque é nesse dia que começa, 25 de dezembro, é o dia que começa um novo ano, no sentido de que o sol começa a dominar. Então é como se a luz começasse a dominar o mundo, como se a partir do dia 25 de dezembro, a luz começa a vencer as trevas, a luz começa a dominar todo o sistema. Então é bonito, né? É até poética a construção do 25 de dezembro como o nascimento de Jesus. Então é justamente por isso, por esta visão, que Jesus então passa a ter como data oficial de aniversário o 25 de dezembro. Mas eu já demonstrei que a Bíblia não diz que era o nascimento de Jesus em dezembro, mostrei elementos que mostram que com certeza não era 25 de dezembro. Portanto, nós cristãos devemos comemorar essa data? É claro que sim. Não há dúvida de que nós devemos comemorar, nós podemos comemorar na igreja, não é heresia nenhuma, não se preocupe, não é pecado nem heresia você comemorar o nascimento de Jesus, ao contrário, né? Nós devemos nos alegrar. Se tem alguém que tem que comemorar o Natal, somos nós, poxa, né? Nós que somos chamados de cristão, quem tem que comemorar o Natal é justamente nós. Por quê? Porque nós não temos a certeza do dia que Jesus nasceu. Então, qualquer data, essa colocação de que, mas eu não tenho plena certeza que foi hoje. Isso vale para qualquer data, então esse argumento cai por terra. E principalmente porque realmente Jesus vem como o sol, ou como a referência faz a Jesus, como a estrela da manhã. Jesus vem justamente para se apresentar
desfazer as trevas, desfazer a escuridão que é o mundo em pecado e para conquistar e trazer a sua luz para o mundo. É em função disso que com certeza nós temos que comemorar o Natal. Com certeza, nós temos que divulgar isso aos nossos filhos, às nossas crianças. Nós temos o dever de abrir o nosso coração e abrir a nossa casa. Ok, eu sei que esse ano talvez a gente tenha um pouquinho de restrição, mas abrir o nosso coração e abrir a nossa casa para os amigos, para os parentes, trazê-los ao seio e lembrar de que essa data, de que o aniversariante do dia é Jesus e não esquecer do aniversariante do dia, ainda que não seja efetivamente o dia do seu aniversário. Então não perca a oportunidade de se alegrar com o nascimento de Jesus, não perca a oportunidade de celebrar o nascimento de Jesus. Tome isso como prioridade na sua vida cristã, siga firme e comemore mesmo o 25 de dezembro. O nascimento de Jesus nós ainda vamos falar sobre alguns outros aspectos em um outro vídeo, mas espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Vamos orar? Senhor, eu agradeço pela oportunidade de que podemos celebrar um dia da sua vinda. Talvez nós não saibamos a data justamente porque, em verdade, na essência, todos os dias as suas misericórdias se renovam e todos os dias nós devemos celebrar, nós devemos ter o coração engrandecido e agradecido, porque o Senhor se fez homem para morrer na cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Jesus, por ter vindo ao mundo. Obrigado porque nós temos a oportunidade de separar um dia no nosso calendário para comemorar o seu aniversário. E que a nossa vida seja realmente o maior presente que nós podemos lhe entregar como aniversário, porque o Senhor entregou a sua vida em favor de nós. Eu abençoo a vida de cada um que está assistindo o nosso estudo aqui, desejo a cada um Feliz Natal desde já e que o Senhor possa estar presente na casa de cada um. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixe o seu like, seu joinha, compartilhe essa mensagem e sigamos juntos comemorando o Natal de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.